São 18 horas em Paris, 16 em Bissau. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Na Guiné-Bissau, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, vai recandidatar-se às eleições presidenciais que terão lugar no dia 25 de novembro em 2025. 6 jovens portugueses entre os 11 e os 24 anos são ouvidos esta quarta-feira no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos perante um júri que vai analisar o caso em que acusam 32 Estados de não fazerem o suficiente em matéria de ação climática. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. O presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, vai recandidatar-se às eleições presidenciais que terão lugar no dia 25 de novembro de 2025. A reportagem é de Alio Candé. O anúncio foi feito pelo próprio presidente da República, general Umaru Sissoko Embalo, no aeroporto de Bissau, proveniente dos Estados Unidos da América, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. O atual chefe de Estado cumpre 3 dos 5 anos do mandato, iniciado a 27 de fevereiro de 2020. Após ter vencido na segunda volta das eleições presidenciais, o candidato suportado pelo PAIGC, Domingos Simões Pereira, atual presidente da Assembleia Nacional Popular. Para sua própria sucessão, o general Umaru Sissoko Embalo afiançou que vai precisar apenas 3 semanas de campanha eleitoral para assegurar a vitória logo na primeira volta do escrutínio a realizar a 25 de novembro de 2025. Não preciso de pré-campanha eleitoral. Preciso apenas de 3 semanas para vencer na primeira volta. Hoje, apenas os presidentes Kumbayala e Nino Vieira me poderiam enfrentar, mas já que não estão vivos, então não tenho adversário. O chefe de Estado aproveitou para anunciar o início da presidência aberta a 2 de outubro, que lhe conduzirá a todas as regiões pelo interior do país, integrando deputados e membros do governo. De Bissau para a RFI, Alio Candé. Em Angola, um grupo de advogados avançou com uma ação popular junto do Tribunal Supremo pedindo a suspensão do juiz-presidente do órgão, Joel Leonardo, e a imediata instauração de processo disciplinar por alegadas práticas de corrupção. Joel Leonardo está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de corrupção, nepotismo, má gestão do órgão e outras acusações que se arrastam há meses. O ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, disse esta quarta-feira que espera alguma escalada da ação dos terroristas na província de Cabo Delgado, norte do país, como ato de vingança pela recente morte em combate de comandantes dos grupos terroristas. O ministro da Defesa falava durante a conferência mobilizar a inteligência coletiva para combater e prevenir o extremismo violento e o terrorismo em África, soluções africanas para problemas africanos, que arrancou hoje na capital moçambicana. Os municípios de São Filipe e Santa Catarina, na Ilha do Fogo e Brava, estão em situação de calamidade devido às chuvas fortes que caíram nestas regiões no início de setembro. As autoridades declararam situação de calamidade e disponibilizaram mais de 1.300.000 euros para preparar estragos causados pelas chuvas. A reportagem é de Odeir Santos. Com a declaração da situação de calamidade nos municípios de São Filipe e Santa Catarina, na Ilha do Fogo e na Brava, o Fundo Nacional de Emergência é ativado com a finalidade de financiar os custos das obras de estradas, vias e espaços públicos que foram destruídos pelas cheias. A Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, explicou como vão ser alocados os mais de 150.000 contos, cerca de 1.360.000 euros, a serem disponibilizados pelo Governo. Vamos estar a intervir em obras municipais de Santa Catarina do Fogo no valor de 22.000 contos, em São Filipe no valor de 93.000 contos e na Ilha Brava 35.000 contos. Em reação, os presidentes das câmaras municipais de Santa Catarina do Fogo e da Brava mostraram-se satisfeitos com a decisão do Governo. Já o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, em substituição, Euclides Fernandes, disse que o montante a ser disponibilizado é insuficiente. É um valor insuficiente
urgente para a reposição de toda a normalidade no Concelho de São Filipe, porque este valor de 93 mil contos para São Filipe não somente vem cobrir a reposição das normalidades no componente municipal, mas também inclui as obras nacionais. As fortes chuvas do início deste mês provocaram enchentes, derrocadas, deslizamento de terras, desabamento de muros e destruição de vias nas ilhas do Fogo e Brava. Também no município de Ribeira Grande de Santo Antão, as chuvas da semana passada destruíram várias vias e deixaram isoladas várias comunidades. A autarquia local já pediu intervenção do governo, mas o Executivo Central avançou que ainda está a analisar a situação. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Praia 99.3 FM. 6 jovens portugueses com idades compreendidas entre os 11 e os 24 anos são ouvidos hoje pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo sobre a queixa que apresentaram em 2020 contra 32 Estados europeus que acusam de não fazerem o suficiente em matéria de ação climática. Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, mostra-se esperançado quanto a uma decisão da Justiça a favor dos 6 jovens e considera que, se os Estados não a respeitarem, será uma afronta ao próprio conceito de justiça. O caso no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos seguirá os seus trâmites e depois não haverá recurso para outro tribunal, em princípio. Esperemos é que a decisão e a análise seja célere e que seja célere a favor da humanidade. A partir da decisão do Tribunal, os governos ficam vinculados a tomar medidas concretas e de acordo com as metas acordadas em 2015 no Acordo de Paris. Eu recordo que Portugal é um dos países mais vulnerável às alterações climáticas. O que é que acontece se a Justiça toma uma decisão favorável aos jovens e que os Estados não acatam esta decisão? Quer dizer, isso será uma afronta à justiça e ao direito internacional e ao sistema jurídico europeu que os próprios Estados e os governos montaram. E, portanto, isso é fazer ruir abaixo um edifício jurídico e, portanto, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem competências para julgar estes casos, tem poder de decisão vinculatória e os Estados têm que cumprir. Se não cumprirem, serão sancionados naquilo em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos prevê. Continua por esclarecer o ataque armado contra a polícia do Kosovo, levado a cabo por um grupo paramilitar no domingo passado. Belgrado e Pristina acusam-se mutuamente. As explicações com Cristiana Soares. O ataque, perpetrado por cerca de 30 paramilitares contra polícias kosovares, seguido de um ataque a um mosteiro ortodoxo sérvio, resultou em 4 vítimas, um polícia e 3 agressores que eram sérvios do Kosovo. 3 homens foram detidos no Kosovo e são suspeitos de crimes contra a ordem constitucional e a segurança da República do Kosovo. Além disso, a polícia kosovar descobriu um novo esconderijo de armas nas proximidades do mosteiro atacado. O número total de apreensões ultrapassa mais de 100 uniformes, cerca de 500 armas, incluindo morteiros e lança-foguetes, e uma grande quantidade de explosivos e 30 veículos. Em Belgrado, o presidente sérvio condenou o assassínio do polícia kosovar, mas culpa o primeiro-ministro do Kosovo de ser o único responsável pelas tensões interétnicas. A União Europeia apela à redução das tensões e condena o assassínio do polícia, que considera ser um ato terrorista. O embaixador americano no Kosovo classificou o incidente como um ataque extremamente grave e os serviços de segurança americanos estão a colaborar estreitamente com os homólogos kosovares para compreender o que se passou e qual foi o motivo dos agressores. No futebol francês, o Reims deslocou-se ontem ao terreno do Lille, venceu por 2-1, resultado que lhe permite subir para o 5º lugar com 10 pontos, enquanto o Lille caiu para 11º lugar com 8 pontos. Em entrevista à RFI, Ivan Cavaleiro, avançado luso-angolano do Lille, analisou a derrota. Eu acho que entramos um bocado passivos no jogo, pouco agressivos, e o Reims soube aproveitar. Eles também são muito fortes na bola parada e souberam aproveitar, e o que nós estávamos a falar ali dentro era que acho que é falta sobre o guarda-redes. Não soubemos reagir ao primeiro golo e logo de seguida eles marcaram o segundo. Em relação à segunda parte, eu acho que entramos muito bem na segunda parte, entramos ali agressivos, mais agressivos, conseguimos fazer o primeiro golo, tivemos algumas oportunidades para fazer o segundo, mas não foi possível, faz parte do futebol, né? Agora é continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo. Como é que tem sido a adaptação do Ivan? Chegou um bocadinho no fim do mercado. Sim, infelizmente não fiz a pré-época, né? Que é um fator muito importante no início da temporada. Estive ali a treinar praticamente 1 mês e meio à parte,
né? E pronto, cheguei aqui, comecei logo a jogar, estou-me a tentar ambientar, também não está a ser difícil, tem sido fácil, a equipa é uma equipa, os jogadores ajudam-me bastante, né? Falam inglês, também temos aqui o staff que é português, também temos alguns jogadores que falam português também, então tem sido tranquilo a adaptação. Ivan Cavaleiro, entrevistado por Marco Martins.